5 minutos com Jesus. A glória não é minha, a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia aí, lá em Deuteronômio, capítulo 32, do 1 ao 52. A glória não é minha, a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo. Último canto de Moisés. Inclinai os ouvidos, os céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destila o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele, seus filhos, eles não são. E a sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Recompensais, assim, ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciões, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e no ermo solitário cheio de uivos, trouxe ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, tomando-os e os leva sobre as suas asas. Assim, o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo. E os fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos rodeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E, engordando-se, Jesurum deu coices. Engordaste, engrossaste, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com Deus estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo, ó Senhor,
os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Aos zelos me provocaram com aquilo que não é de Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até aos mais profundos do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de curbúculo e de peste amarga. E entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpente do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de mama, como ao homem de cãs. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar sua memória dentre os homens. Se eu não se receara a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem e para que não digam: as nossas mãos está alta, o Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000, e 2 fizeram fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera, e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízos disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que neles hão de suceder apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir o que seu poder se foi, e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam? De cujos sacrifícios comia a gordura, e de cujas libações bebia o vinho? Levantem-se, e vós ajudem para que haja para vós escomedouro. Vide agora que eu sou o mais, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há de que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada, reluzente e travado o juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros,
Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico e entre vós, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias da terra, a que, passando o Jordão, ides para possuí-la. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte de Abarém, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Araão, teu irmão, morreu no monte de Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contentação, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não satisficastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. 5 minutos com Jesus. A glória não é minha, a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo. A glória é toda dada ao Senhor Jesus Cristo. 5 minutos com Jesus. Café com Jesus. Vamos abrir a Bíblia aí no Salmo 139. Salmo 139. Café com Jesus. A glória não é minha, a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo. A glória é toda dada ao Senhor Jesus Cristo. A onipresença e a onipotência de Deus. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, o Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobriram
Então a noite será luz à roda de mim, nem ainda que as trevas me escondem de ti, mas na noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior. Entristecesse-me no ventre da minha mãe. Eu me louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos quando no oculto fui formado. Entristecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais ainda iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó meu Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Jesus Cristo, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno, o caminho da salvação. Guia-me, Senhor, para o caminho da verdade. Guia-me, Senhor, para o caminho que me leva à salvação. Guia-me, Senhor, para o caminho da glória. Guia-me, Senhor, para o caminho da vida eterna. Café com Jesus. Que haja paz na sua casa, que haja paz na sua família, que haja paz na sua cidade, que haja paz na cidade de Itabira, que haja paz nas escolas, que haja paz nas cadeias e nos presídios, que haja paz nos hospitais, que haja paz nas estradas, que haja paz nas estradas da vida, que haja paz em toda a cidade santa de Israel, que haja paz onde você estiver agora, que haja paz até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus diz amém. Café com Jesus. A glória não é minha, a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo. A glória toda dada ao Senhor Jesus Cristo. Amém.